Fala galera, tudo bem? Bora falar aqui um pouco sobre o Volume Profile, né? É uma ferramenta que eu praticamente mais utilizo aqui dentro do Day Trade, né? É uma ferramenta praticamente fantástica pelo fato de a gente poder ver onde que estão as maiores concentrações de lotes dentro de uma região, certo? Onde estão os maiores lotes dentro de uma região. E isso é muito importante para a gente aqui dentro que está querendo operar o mercado, né? Porque, queira ou não, o mercado ele é feito por institucionais, né? Por pessoas que conseguem mover o dinheiro, né? Mover o preço. Então, o único rastro que eles deixam para a gente aqui no mercado é a questão dos lotes, né? Então, se a gente tem onde que os lotes deles de maior tamanho estão, pô, então a gente já tem uma base de informação que pode ser uma região onde a qual esses players podem defender novamente futuramente, né? Então, pode ali gerar uma região de liquidez futura, né? Então, por isso que é muito importante a gente observar as regiões onde a qual temos as POCs, né? As POCs, as VH, a VAL. Então, caso você não saiba o que é uma POC, uma VH e uma VAL, eu estarei explicando para você aqui agora. Então aqui, ó, aqui é uma representação de um low profile que eu tentei fazer aqui. Tá meio feio, mas só que dá pra gente ir com ele assim mesmo, né? Aqui é a ferramenta que eu utilizo no TradingView, né? Aqui no TradingView a gente tem esse ícone aqui, ó, é o range fixo, né? É um low profile que, tipo assim, móvel, né? Você pode traçar ele onde você quiser. Agora eu mostro pra vocês mais ou menos o que é como que é o low profile mais desenhado, bonitinho, né? Mais exemplo, né? Fazer já um exemplo hipotético. A gente tem aqui, ó, uma tendência de baixa sendo formada aqui. Aí essa tendência de baixa ela começa a ter o quê? A ter correções. Essas correções elas têm aqui dentro lotes sendo trocados, né? Se você ainda não sabe como que os lotes sendo trocados, como que o lote entra no gráfico e tal, eu aqui à frente estarei também mostrando para você no Footprint, né? Para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Né? Então aqui nessa região a gente teve o quê? O preço subindo e descendo, né? O preço subindo, corrigindo, subindo, corrigindo e logo em seguida a gente tem uma reversão desse mercado aqui, ó. Na verdade, uma reversão não. A gente tem o mercado ele ficando lateral aqui cada vez mais, né? Então passou de um estado de tendência para um estado lateral. Beleza. Aqui nesse passar de um estado de tendência para um estado lateral, ele gastou o que? Muito lote aqui dentro. Então, nesse gastar muito lote, ele foi deixando o que? Zonas de liquidez, zonas de acúmulo de lote. Aqui dentro do Volume Profile, a gente consegue ter três informações, né? A gente consegue ver o volume, a gente consegue ver o preço e a gente consegue ver o tempo, né? É o único indicador que a gente consegue ver essas três variáveis, né? Volume, preço e tempo. Então, se a gente está vendo aqui o volume, o preço e o tempo, né? É o tempo, é o quanto que esse preço ele está dentro dessa região, né? O preço que ele está e o volume que está entrando em cada nível de preço. Então, a gente consegue ver todas essas três informações. O volume que no caso seria a quantidade de lotes que está entrando em cada nível de preço, né? Então aqui já começa a ter o que? Às vezes um acúmulo de lotes um pouco maior que essa regiãozinha anterior e ele vai marcar aqui ó, um volume um pouco maior. Então se aqui ficou um pouco mais de tempo que lá atrás e aqui teve bem mais lotes que o lado anterior, possivelmente aqui vai ser um pouco maior que lá atrás, lógico, né? Porque aqui teve que mais volume. Logo, aqui, ó, acho que aqui ficou um pouco meio errado esse desenho, mas eu vou fazer ele mais ou menos assim, ó, para a região de POC, né? Mais ou menos aqui, ó. Então, o preço que aconteceu? Logo em seguida, ele começou a acumular lotes aqui, ó. Acumula, 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 acumula. Aqui a gente tem um rompimento, né? Esse rompimento a gente vai entrar bastante lote aqui, né? Que é um rompimento de stop. Mas só que às vezes esse entrar lote aqui não vai influenciar tanto na mudança dessa POC aqui, não, porque aqui eu já tenho muito lote negociado nessa regiãozinha aqui que não faz tanto sentido ele transferir a POC para cá, né? Não faz sentido por causa que aqui o tamanho de lotes está sendo negociado aqui é muito maior que só nessa regiãozinha que teve esse stop, beleza? Então aqui ó, ficou um tempo razoavelmente tipo assim, ficou bastante tempo aí em relação aos períodos anteriores e também a gente teve uma troca de lote muito grande. Então isso ocasionou-se, às vezes, até o momento a POC estava aqui, ó, até o momento da criação, tipo assim, no longo do tempo da criação dessa estrutura, certo? Então às vezes, um certo momento a POC ela foi aqui, só que ela acabou, como aqui embaixo teve um pouco mais de volume, ela acabou se transferindo aqui. Se você pegar uma POC em desenvolvimento, ó, às vezes ela passou aqui, ó, primeiramente ela foi aqui nessa região,
ela trabalhou aqui nessa região, depois ela transferiu para cá, depois ela transferiu para cá. Nesse meiozinho aqui, ela pode ter ficado aqui, ó, até se estabilizar para fazer o que? A POC final, né? Então, esse volume profile aqui, ó, vamos colocar aqui, eu estou traçando dessa regiãozinha toda aqui. Então, logo que esse preço ele volta aqui, ó, nessa região, ele começa a absorver aqui, ó, bastante. Absorve. Geram o quê? Mais lotes aqui, ó, mais troca de lote. O preço derrete. Vem aqui nessa região, rompe essa região. E nessa regiãozinha, o que acontece? Como teve muita gente que vendeu, acontece aqui pode o quê? Acionar bastante stop. Na hora que aciona esse stop, mais lote passou aqui, ó, corroborando cada vez mais para que essa POX permaneça nessa região. Logo, a gente tem o quê? O rompimento dessa região, entrando mais lotes e o preço ele finalizando aqui nessas regiões. Então, colocando que o mercado ele tenha alguns limites, né? E esses limites eles vão ser dentro de uma estrutura de acumulação ou dentro de uma estrutura de volume profile, a gente vai ter dois limites extremos, né? Os dois limites extremos serão a VH e o outro limite extremo vai ser a VAL, né? Essa VH e a VAL, esse aqui é o termo dela em inglês, né? É o nome dela em inglês. E aqui abaixo, né, traduzindo em português, é a área de valor superior, que é essa área de valor superior aqui, e a área de valor inferior, né, que é a VAL e a VAH. No meio, a gente vai ter o quê? Vai ter a POC, né? A POC, como já foi dito, né, vai ser o ponto de controle de uma região, né? E o ponto de controle é o que? É onde que trocou-se mais lotes, né? Mais lotes por um tempo considerável. Então, temos o tempo considerável, trocando bastante lote e um nível de preço. Então, o nível de preço que teve mais troca de lote foi esse aqui. Então, esse nível de preço aqui, ó, vamos colocar aqui, a gente está aqui, ó, no 93 aqui, ó. Então, no 93, exemplo, foi onde teve mais troca de lote. Então, se o preço às vezes está lá em cima, vem aqui, ó, numa situação um pouco mais acima, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir essa VH para cá, ó. Aqui é a minha VH, então, vou colocar minha VH aqui, ó. Então, o preço ele conseguiu nessa situação romper a VH, rompeu essa região aqui de VH, na verdade, como eu tô, rompeu essa regiãozinha de VH, voltou e testou quem? Testou a POC, né? Voltou, foi lá em cima, voltou e testou essa POC. Chegando nessa POC, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse player ele vai começar a comprar mais lotes aqui, então absorvendo de fato essa região. Vamos colocar aqui nossa região de volume que a gente está traçando é só dessa regiãozinha aqui, ó, não está incluso essa pernada de baixa. Então quando o preço ele volta aqui e testa aqui, ele começa a absorver, a gente tem uma possível região onde a qual a gente terá uma defesa para uma possível continuação desse movimento. Logo, a gente também pode traçar uma região de volume só dessa regiãozinha isolada aqui, ó, para tentar ver onde que está a região onde mais teve troca de volume, para ver uma possível absorção dessa pernada aqui, ó. Então, logo o preço ele se defende aqui e acaba rompendo todo mundo, estopando a galera e pegando a aceleração do preço, né? Então, vocês conseguem perceber que aqui, ó, aqui dentro é uma estrutura de acumulação, certo? E aqui no fundo a gente teve o quê? Um teste de oferta, né? Verificou a oferta, não tem oferta suficiente, então o preço ele volta aqui para dentro e começa a trocar mais lotes até conseguir romper essa região e fazer uma tendência de alta, certo? Aqui, ó, como já foi falado anteriormente nas aulas de acumulação, lá na aula de acumulação eu usei o exemplo de que acima, vamos colocar aqui é um clímax, aqui é um AR, aqui é um ST, fase A de mercado. Então a gente vamos colocar a situação que a gente traça a POC dessa regiãozinha aqui, o volume profile dessa região. Quando a gente traça o volume profile dessa regiãozinha aqui, encontra uma POC, uma VH, uma VAL, então seria o que? Acima da POC, acima da VH, a gente tem o que? Sobrecompra. Acima da VAL, a gente tem o que? Uma sobrevenda. Então, a gente consegue ver mercado sobrecomprado, sobrevendido, observando o volume profile. Então, aqui, ó, aqui tem um exemplo mais prático para você ver o que seria de fato um volume profile, né? Como que a gente pode traçar ele dentro de um gráfico, né? Então, o volume profile é este carinha aqui, né? Aqui no TradingView eu tenho esse cara aqui, o range fixo. Geralmente, ó, galera, o pessoal eles traçam o volume profile. Na verdade, não traçam, eles já deixam o volume profile do diário já previamente no gráfico, né? Eu particularmente não gosto, eu gosto de traçar
as minhas próprias regiões de volume profile, os meus próprios limites, né? Porque eu gosto de entender onde vai ter um suporte, uma resistência dinâmica, né? Igual esse termo suporte e resistência é volume, né? São regiões de volume, é um cunho mais fácil de chamar essas regiões, certo? Então, são regiões onde a qual você tem uma concentração de volume importante, que essas concentrações de volume elas vão ser defendidas, certo? Então, é isso que a gente tem que observar, volume, onde que esses volumes estão sendo defendidos, né? Para formar o quê? Um suporte, uma resistência, né? Então, tendo aqui, ó, repara que essa aqui é a ferramenta que a gente usa, o range fixo aqui no TradingView, vou mostrar aqui mais à frente, né, numa aula que eu vou explicar mais ou menos as plataformas que eu uso, é o NinjaTrader, o TradingView, o Bookmap, o Overchart, o MetaTrader, como vocês configurar. Então, mas já falando aqui por alto, às vezes já até falei em vídeos anteriores, né, que eu já postei, enfim. Então, temos aqui, ó, o range fixo, ele é uma ferramenta móvel que a gente pode traçar volumes aleatórios, né, em regiões aleatórias, esse volume profile. Então, eu posso pegar ele, traçar aqui, posso pegar ele aqui, ó, nesse fundo e traçar ele aqui. Eu posso fazer diversas configurações de regiões. Então, essas regiões, elas vão me dar o quê? Situações onde eu teria o quê? Um suporte, uma resistência. Olha que essa região, eu tenho uma VH aqui nessa região, tem uma VAL nessa região, tem uma VH nessa região e tem uma POC nessa região. Então, se eu pegar aqui, ó, olha aqui, eu traço essa regiãozinha aqui, eu encontro o quê? Uma região de a qual o preço ele veio testar, né? Ele testou e fez essa alta. Se eu traçar aqui, ó, essa regiãozinha geral de acumulaçãozinha aqui, ó, bem aqui eu tenho a minha VAL geral. Então, a minha VAL geral tá bem aqui nessa região. Então, se eu tenho uma VAL nessa regiãozinha aqui e eu tenho essa confluência aqui desses volumes dessas regiões, pô, eu acabo tendo uma regiãozinha importante de volume, certo? Então a mesma coisa, ela vale para outras regiões. Uma região também válida poderia ser essa aqui. Então, a gente vai traçar diversas regiões para a gente encontrar o quê? Limites para o preço, né? Igual aqui, a gente tem um limite interessante aqui para o preço, né? E o preço ele não conseguiu vir testar nem a POC ali embaixo. Então, isso mostrando urgência para o mercado, né? Então, o volume profile, ele, da forma que eu utilizo, eu vou utilizar ele bem, como se diz, mais personalizado, né? Personalizável, né? Eu vou usar ele em regiões. Mas antes da gente entrar nessa questão de utilizar o volume profile em regiões, eu tenho que explicar para vocês os tipos de volume profile que são formados, né? E além de explicar os tipos de volume profile que eles são formados, eu tenho que mostrar para vocês um gráfico de footprint, né? O gráfico de footprint tipo assim, eu vou também estar fazendo aulas de como eu observo um footprint. Eu não quero que aqui seja um curso mais teórico, eu quero que seja um curso um pouco mais prático, né, ligado mais à prática, porque o mercado em si, ele é muito complexo para ser entendido de fato, certo? Beleza. Mas só que a gente tem ferramentas que ele vai nos orientar a ter uma visualização um pouco melhor. E eu quero passar o máximo da minha prática nesse curso para também não ficar um curso tão extenso, né? E vocês já conseguirem aplicar isso aqui no dia a dia de vocês ir testando, né? Fazendo backtest. Então eu vou passar só o que eu gosto de usar e eu gosto de ver, né? Então, aqui dentro de um gráfico de footprint, o que a gente tem? A gente vai ter aqui, aqui de fato, é um candle, certo? Mas dentro desse candle, o que entra dentro dele? Entra lotes, né? O que seriam esses lotes? Seriam ordens de compra e ordens de venda, certo? As ordens de compra e de venda, a gente pode classificar ela em duas formas, né? Lote a mercado, né? Vou colocar aqui a mercado e ordem limite, né? Vou colocar aqui ordem OL, ordem limite. Então a gente tem as ordens a mercado e as ordens limite, né? Ordem limite são exemplo, né? O preço está aqui, ó. Vamos colocar aqui o preço, ele está bem aqui nessa região e eu apregoei aqui, ó, 10 contratos para vender. Então quando o preço ele vem aqui, ele aciona esses contratos e ele acaba vendendo. Mas só que às vezes o meu preço ele não precisa estar de fato só quando chegar aqui eu vou comprar, vender. Não, se o cara quiser vender a mercado aqui, ó, só que pô, clicou ali a mercado, pô, ele vende ali a mercado, não precisa apregoar um lote limite aqui. E esses lotes, ele de fato ele vai entrar onde? Ele vai entrar dentro de um candle, né? Esse candle, ele vai ser representado aqui no gráfico com essas informações, né? Abertura, né, do candle, uma abertura, um fechamento,
uma máxima e uma mínima. Beleza, a gente tem essas informações para um gráfico temporal. Para um gráfico atemporal, a gente já não tem o limitante tempo, né? A gente tem uma questão de, se eu estou falando de um gráfico de volume, a gente está falando de volume. Quando atingir uma certa quantidade de volume, ele acaba se movendo. Se eu estou falando de um gráfico de pontos, ele, a cada X pontos, ele acaba se movendo. Mas vamos falar aqui de um gráfico temporal de 5 minutos, né? Então, dentro de 5 minutos, esse gráfico aqui, esse candle, ele vai estar o quê? Ele vai estar recebendo lotes. Se eu fosse colocar aqui dentro de 5 minutos, o gráfico ele poderia estar aqui, ó. A abertura dele está aqui, ó, o preço abre aqui, ele vai lá em cima, ele volta nessa região, vai lá em cima, volta, até que ele consegue fazer uma máxima aqui em cima, vai lá em cima, às vezes ele volta aqui na mínima, rompendo todo mundo, chega aqui na mínima, ele chega aqui, volta, faz isso, faz aquilo, lateraliza até que ele vem e fecha, né? Na hora que ele fecha, o que acontece? Aqui passou-se muitos lotes durante o que? Um tempo de 5 minutos. Então, nesses 5 minutos, a gente teve muita troca de lotes aqui dentro. Só que dentro dessa troca de lotes, dentro de um candle, a gente também tem o que? POC, VH e VAL. Vamos colocar aqui ó, a gente teve muito lote sendo trocado aqui e muito lote sendo trocado aqui também. Então, aqui mais ou menos nessa região, seria o que? Seria a POC desse candle. Então, se aqui foi a POC desse candle, mais ou menos aqui nessa região, a gente pode colocar aqui uma VAL e aqui mais ou menos nessa região, a gente tem o que? Uma VAH. Então, a gente tem essas mesmas informações dentro de um candle, porque um candle não significa porque ele é um candle, não é que ele não seja uma estrutura, né? Uma estrutura gráfica um pouco tipo assim, menor, né? Se a gente colocar esse mesmo candle aqui por um gráfico de 1 minuto, isso aqui vai ter o quê? 5 candles, né? Se a gente colocar isso aqui, esse candle por um gráfico de sei lá, de segundos, pô, mano, então a gente já tem bem mais candles aqui dentro, entendeu? Então aqui a gente tem uma estrutura sendo formada aqui dentro. Então o preço ele abriu aqui nessa região, foi lá em cima, acumulou lotes, foi lá em cima, voltou, teve aqui, chegou nessa região, foi lá no fundo, fez aqui uma mínima, foi lá em cima novamente, testou essa região, ficou acumulando lotes aqui, passou mais lotes aqui, rompeu, fez aqui um stop da galera, foi lá em cima, voltou. Então aqui temos toda uma condição onde a qual temos lotes sendo trocados, né? E aqui, ó, isso falando graficamente. Aí esses lotes vão ser representados aqui no gráfico, assim, ó. Aqui, ó, no lado direito vai ser o lado comprador do gráfico, no lado esquerdo vai ser o lado vendedor. Então a gente vai entrar aqui, ó. Aqui, vamos colocar que nessa regiãozinha entrou 10 lotes, aqui nessa outra regiãozinha entrou 11 lotes, aqui entrou 9 lotes, aqui entrou, sei lá, 50 lotes. E aqui, ó, no fundo, vamos colocar que aqui nessa região a gente tem 50 lotes aqui, 60 lotes aqui e, sei lá, 80 lotes aqui. E o cara tá comprando aqui, ó, comprando, sei lá, 70, 80 lotes aqui também, 100 lotes aqui. Chegou aqui, ele colocou mais 200. Então, o que ele fez aqui? Ele tá absorvendo essa parte, o quê? Essa parte vendedora. Ou, às vezes, aqui nem tem lote mais, como foi stop da galera, aqui acaba tendo o quê? Subindo com um volume um pouco menor que aqui nessa região, só porque aqui foi stop. Então, aí você vê o preço subindo, os caras colocam lote, aí chega aqui ó, nessa região, tem o que? Tem, vamos colocar aqui na POC, teve o que? 300 contratos compradores e aqui na compra a gente teve 350 contratos vendedores. Então a POC vai ser o que? A somatória desses dois lotes aqui. Então, 300 com 350. Então, temos 650 lotes gerenciados aqui nessa região. Então, não significa que esses lotes ele foi colocado de uma vez, né? Às vezes o preço foi lá em cima, voltou, deixou mais lote. Foi lá em cima, voltou, deixou mais lote. Deixou mais lote, deixou mais lote. Aqui, às vezes, começou com a região com, sei lá, 50 lotes. O cara passou aqui, deixou mais 50. Então, agora já tem 100. Deixou aqui mais 100. Agora já tem o quê? Já tem mais 200. Depois foi lá em cima, deixou aqui mais 25. A gente já tem o quê? 225, né? Foi lá em cima e agora ele finalizou colocando, sei lá, mais colocou aqui mais, sei lá, 100 lotes. Então aqui a gente tem o que? Agora tem 325 lotes e finalizou aqui com o último lote mais 25 lotes. Então aqui dentro dessa faixa de preço, que seria esse nível aqui, ó, ele foi montando o que? Uma região de lote comprador, mas só que tem também a outra contraparte que em vez de estar colocando lote de compra, ele está colocando lote de venda nessa região, certo? Então, isso vai corroborar para o quê? Formar a POC, a VAH e a VAL, as regiões de maiores interesses. Então, muitas vezes o preço, então, formou-se outro candle aqui, ó. Na hora que forma outro candle, ele está aqui, ó, o fechamento foi aqui, às vezes o preço ele vem até essa POC aqui, deixa um pavio e rompe, reveste todo mundo lá para cima, certo? Ele estava negativo e o pavio vai ficar aqui, ó, bem aqui em cima dessa região. Então, aqui teve o que? Teve uma região onde a qual a POC foi defendida em cima de
um volume. E os caras fizeram o quê? Colocaram mais liquidez aqui, apregoando ordens limites, né? O OL, né? Para fazer o quê? Para fazer a defesa dessa região, certo? Defesa da região, porque se esse cara perde essa região e ele é um cara comprador, ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo que ser tendo que às vezes se estopar, e às vezes não é isso que o cara quer, às vezes já quer um mercado altista e acaba fazendo essa defesa nessa região. E isso falando para um candle, né? A gente está falando isso em um candle. E essa mesma situação que eu estou falando de um candle, ela acontece em um gráfico, uma temporalidade maior. Então a gente pode imaginar que esse gráfico aqui, ó, ele não foi um gráfico de 5 minutos. Vamos colocar que isso aqui foi uma barra do diário do dia, ou uma barra de 1 hora. Então dentro de uma barra de 1 hora pode acontecer tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ó, são candles, que é um gráfico de 1 minuto que está representado aqui na tela de vocês. Então se a gente fosse imaginar isso aqui como fosse um gráfico, um candle, a gente teria mais ou menos essa configuração aqui. Deixa eu só apagar todo mundo, só para nós mostrar mais ou menos a configuração que aqui mais ou menos seria, né? Então aqui, ó, vocês veem que eu tenho vou colocar aqui a abertura, foi nessa região. Ele foi lá embaixo, esse candle, depois ele aqui, ó, nessa situação aqui, ele veio aqui embaixo, veio, subiu. Na hora que ele subiu, ele fez isso aqui, ó. Pronto, fechou aqui nessa região. Então, tudo que estava aqui abaixo virou o quê? Virou pavio, né? Então, se a gente tem um pavio aqui, ó, a gente tem o quê? Uma região onde a qual a gente teve mais troca de lotes. Qual que foi a maior região que teve troca de lotes aqui? Ó? Se eu pegar a POC dessa regiãozinha toda aqui, ó, vou pegar aqui, ó, vou jogar até lá em cima, até o fechamento. Pronto, olha aqui, ó, temos as regiões onde a qual teve mais troca de lotes dentro desse candle aqui, ó. Esse candle aqui, quantas horas que foi? Foi das 6, pô, mano, teve bastante hora aqui, né? Então, no total, deixa eu só pegar aqui quantas horas foram. Cadê? 1 dia e 10 horas, praticamente 2 dias aqui, ó, nessa região. Cadê? Olha lá. Foram 1 dia e 9 horas. Pô, mano, foi 1 dia e meio. Mas, então, 1 dia e meio aqui para formar essa região. E dentro dessa região, ele ficou maior parte do tempo lateral aqui nessa região, né? Ó, a gente teve muita troca de lote aqui, teve bastante troca de lotes aqui, teve bastante troca de lotes aqui, bastante troca de lote aqui. Então você vai ver aqui, ó, o preço foi lá em cima, voltou, foi lá embaixo, voltou, foi lá em cima, voltou, veio aqui, ó, ficou aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Aqui, ó, você vai ver que aqui nesse meiozinho, nesse miolinho aqui também, teve o que? Teve uma região que teve um cume maior, né? Então, essa região com esse cume maior, a gente também teve muita troca de lotes aqui, ó. Essa troca de lotes, mas só que a gente tem uma região com saldo vencedor, sendo aqui nessa região, porque aqui mais à frente a gente teve muito lote sendo trocado. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só voltar aqui antes dos desenhos, vamos traçar só uma POC, só um volume profile dessa regiãozinha aqui, só para a gente ver uma coisa, até esse momento, ó. Olha aqui, onde que está a POC dessa região. Então, essa aqui é a região onde a POC estava até esse momento. Depois que ele fez essa regiãozinha aqui, ó, ela se transferiu para cá, ó. Porque a gente teve mais troca de slot aqui. A gente teve aqui no fundo os caras absorvendo bastante, né? E se estopando, acabou se estopando. Então teve muita troca de slot. Logo aqui de novo ele começou a absorver aqui nesse meio, né? Então se a gente ver aqui de novo, ó, a POC até esse momento aqui, ó. Vamos traçar aqui, ó, até esse momento, ó. Até esse momento aqui, ó, porque a gente tem, tá vendo que agora a POC ela transferiu para baixo, né? Porque agora a gente tem mais troca de contratos aqui nesse ponto, ó, bem nessa outra distribuição, a gente tem uma POC aqui. Então, galera, mostrando para vocês que essas POCs, elas são regiões onde a qual o player, ela vai estar se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu vou colocar aqui uma ferramenta chamada POC em desenvolvimento, para a gente ver onde que a POC passou por todo o tempo, né? Quando esse preço estava em formação, que é esse candle aqui, ó, a gente aqui, ó, dentro desse candle, vamos colocar que aqui mais ou menos foi a abertura, né? Vamos colocar que foi a abertura, então já começou aqui, ó, logo na abertura a gente teve o quê? Maior quantidade de troca de lote aqui, o preço derreteu lá embaixo, ele começou a acumular aqui, na hora que ele começou a acumular aqui, ó, deixou o quê? Uma nova POC, foi lá em cima, a POC se transferiu para essa região, depois ele veio aqui embaixo, os caras começaram a acumular muito forte aqui, e ela se transferiu para baixo, depois ela se transferiu um pouco mais para baixo, logo que ela transferiu um pouco mais para baixo, eu lembro que ela estava aqui, aqui e aqui, nas 3 regiões, então logo ela se transfere para cá. Então, quando ela se transfere para cá, a gente tem a última região onde a qual o preço ele tem que fazer o quê? A defesa, né? Quando ele vir testar.
Então, se eu desenhar aqui, ó, opa, deixa eu só deixar a POC em desenvolvimento, né? POC em desenvolvimento. E vou desenhar as três regiões. A primeira região de volume será qual? Essa aqui, ó. Até esse momento, ó. Olha lá, até esse momento a POC está aqui. Se eu pegar de novo agora, traçar mais ou menos até essa regiãozinha aqui, ó. Cadê? Opa. Aí, ó. Agora a POC está aqui, ó. Tracei a regiãozinha um pouco maior. Então a gente tem essa regiãozinha um pouco menorzinha aqui, a POC estava aqui. Depois ela transferiu para cá, por causa da região de volume. Aqui novamente, ela transferiu para cá por causa da regiãozinha de volume. Olha onde o preço ele defende, aqui nessa região. Logo, a gente vai pegar o que? Um pouco mais distante, até aqui nessa região. Olha que nessa região, vocês viram que a POC, ela está onde? Ela está aqui no meio, né? Ela se transferiu para cá por causa dessa congestão de volume aqui, ó. Se eu traçasse ela isolada, eu teria um pouco diferente, ó. Então eu iria ela aqui mais abaixo, mas como eu não estou traçando isolado, estou pegando desde lá de trás, ela está considerando o volume tanto lá atrás quanto aqui na frente. Então agora, se eu pegar a regiãozinha até esse momento aqui, ó, cadê? Deixa eu ver até aqui. Eu tenho a POC sendo negociada aqui nessa região, tá vendo? Ó? Então, ó, primeira POC, segunda POC, terceira POC, quarta POC, né? Então, logo, eu vou pegar agora dessa regiãozinha até mais ou menos aqui, ó. Olha aqui, a POC ela se transferiu para cá, ó, porque aqui a gente teve um rompimento e esse rompimento teve que muito lote trocado aqui. Então, como teve muito lote trocado aqui, ele teve força para o quê? Para empurrar um pouco essa POC pouco mais para baixo. Então a gente tem o que? A primeira POC, na verdade, primeira POC, segunda POC, terceira POC, quarta POC, quinta POC e agora a sexta POC, né? Então se eu pegar agora de novo, já tá ficando até chato, né? Essa regiãozinha até o momento, a gente tem o que? A POC final sendo formada aqui nesse ponto. Então, assim que uma POC ela vai sendo formada por regiões onde a qual a gente teve o que? Maior nível de negociação do preço. Então, se a gente teve as regiões de maior negociação do preço, a gente vai formar o que? Volumes. Mas significa que a gente sempre vai traçar toda a região? Não, porque a gente quer ver, às vezes, regiões onde a qual os players trabalharam, onde que eles fizeram o quê? Onde que eles fizeram um movimento que eu quero ver, mas isolado. Não que eu quero ver toda aquela região, igual aqui, ó. Deixa eu voltar aqui atrás, ó. Fui muito lá em cima. Igual aqui nessa regiãozinha aqui atrás, ó. Beleza, eu tô vendo que um player, ele tá o quê? Absorvendo muito forte aqui no fundo, né? O que eu quero ver aqui? Tipo assim, eu tenho uma estrutura um pouco menor. Se eu olhar aqui uma grandona, pô, não faz diferença, né? Mas só que eu quero ver o isolado, né? Que é o que nós vai focar mais aqui para vocês entenderem, né? O isolado, gente, eu quero ver o quê? Eu quero ver uma região onde a qual esse preço ele estopou aqui, ó. Estopou a galera aqui, né? E onde que ele pode vir? Até onde? Até o máximo onde, né? Porque, tipo assim, eu vou pensar, se ele perder aqui e vir buscar o fundo, ele pode estopar esses caras que absorveram aqui, né? E se ele estopar esses caras que absorveram aqui, pô, mano, esses caras eles vão ficar enrolados. E então acredito eu que possivelmente esses caras que estão fazendo esse movimento de absorção, mandou até lá em cima, não sei, será que eles vão querer perder mesmo o páreo? Não acredito nisso. Então, mas mesmo assim, vou fazer o seguinte, não estou muito confiante. Mas vamos ver onde que esses caras eles querem defender. Vou pegar aqui, vou traçar a POC dessa região. Olha isso aqui, ó. A POC da região, ela tá aqui em cima. Beleza, o preço chegou aqui em cima, ele começou a querer se defender. Mas até onde no máximo que ele pode ir, né? Vocês lembram que o Volume Profile, ele tem o quê? Ele tem três regiões, ele tem a POC, ele tem a VAH e ele tem a VAL. Então a última região onde a qual ele pode vir é o quê? Na VAL. Então se essa é a última região onde quer vir, então vou traçar aqui, ó. Olha onde o preço veio. Pô, massa. Tô agora começando a perceber que aqui, ó, foi uma boa de uma regiãozinha de volume. Então se eu pegar aqui, ó, essa regiãozinha, vou pegar essa regiãozinha aqui. A POC, ela se transferiu, ela tá no mesmo lugar, mas só que agora eu tenho o quê? Uma VH aqui. Então eu tenho o quê? Uma regiãozinha de volume aqui, ó. Se eu tenho essa regiãozinha de volume, então, massa, o preço ele pode se defender aqui. Se eu pegar aqui isolada, aqui nessa região, que foi a região onde teve a absorção forte, pô, mano, aí eu já começo a ter o quê? Mais informações. Essas informações, eu vou começando aqui, tipo assim, catalogar onde que tá a região de defesa desse player, né? Então, voltando aqui, ó. Cadê? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui e salvar logo. Seria aqui, que tá feio esse trem. Salve as Marcos.
Então, essas regiõezinhas a gente vai começar a ver e falar assim, ah, olha isso aqui, então eu tenho uma última região que o preço ele pode vir defender. Ah, e essa região é onde? Opa, traceu errado. Ah, essa região é onde? Por que que essa regiãozinha é uma região importante? Porque ela contribui com a região de 70% do volume profile. 70% de onde mais rolou o quê? Rolou negociação, que é onde a gente vai ter aquela curva de sino, na curva de Gauss, a curva de Gauss é isso aqui, né? A gente tem uma curva de Gauss e as regiões das extremidades são as regiões onde a qual temos a menor probabilidade de acontecer o que? Os negócios, né? Então, aqui o preço aqui ó, já não tem mais o que? Tanto player negociando nessas regiões. Logo aqui ó, não tem volume forte nessas regiões, onde a qual pode o que? O preço ele parar. Mas só que o limite é isso aqui, ó. Então aqui já não tem mais volume e aqui é o volume final. Então aqui ó, é onde que esse cara ele tem que defender. Já a partir disso aqui, cara, o trem vai lá embaixo e esse cara aqui ele às vezes tem que se estopar, né? Que é o que a gente conversou ali nas aulas de acumulação, certo? Acumulação e distribuição. Então, com o Volume Profile, toda a nossa explicação agora de Wyckoff, ela se simplifica mais, né? Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do footprint, né? Para vocês verem mais ou menos o que a gente vai pegar lá mais pro adiante, né? E como que essas regiões elas são formadas de fato, né? Olha aqui, ó, se eu pegar aqui também essa região de volume aqui, ó, vamos ver o que temos aqui. Temos o que? Temos essa regiãozinha aqui, ó, eu vou pegar na verdade isolados, né? Eu vou fazer um médio. Eu tenho aqui, ó, primeira região de volume de POC, né? Temos essa POC aqui, ó. Vamos pegar só POCs, né? Tenho essa POC aqui. Logo, eu pego essa regiãozinha isolada, ó. Eu pego essa regiãozinha isolada aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho a POC aqui mais acima, certo? Uma regiãozinha importante. E abaixo eu tenho o quê? Eu tenho minha VAL. Então, eu tenho uma VAL e uma POC aqui. Agora, eu pego essa regiãozinha total até esse momento aqui, ó. Então eu tenho o que? Eu tenho a POC aqui nessa região e repara que o que? A minha VAL ela está aqui nesse fundo, ela está aqui nessa regiãozinha aqui. Se eu pegar agora essa POC, essa região de volume e traçar mais ou menos até aqui, eu tenho o que? A minha POC, ela se transferindo para essa regiãozinha aqui de fundo. Olha aqui, quando ele vem aqui nessa regiãozinha de fundo, é onde a qual temos que uma primeira defesa, depois eu tenho a defesa dessa regiãozinha aqui, que é a região de volume desses caras. Tenho depois aqui uma região onde a qual esses players têm que ultrapassar. Então a gente vai fazendo o que? A gente fazendo um médio, onde a qual a gente quer enxergar o volume. Mas é bem mais fácil a gente ver esse volume quando a gente está observando uma ferramenta de fluxo, né? Porque a ferramenta do fluxo, ou de footprint ou de heatmap, a gente vai ver o quê? A gente vai ver, exemplo, tem uma POC aqui, né? Tem uma VAL, né? Mas o que tem aqui nessa VAL? Aqui tá com, sei lá, nesses níveis de preço, estava tendo aqui, ó, 50 lotes, né? Apregoados, 30 lotes. Esses lotes eles foram todos consumidos aqui, ó, todos consumidos. Só que chegou aqui nesse fundo aqui, ó, eu não tinha 50 lotes, eu tinha 400 lotes, né? E esse cara, ele não conseguiu consumir esses 400 lotes, esse cara, ele ficou renovando esses lotes aqui. Então, se ele ficou renovando e ele começou, às vezes, a entrar no mercado aqui, então esse preço ele começa a deslocar e ser absorvido aqui no fundo. Então, essas coisas que a gente vai observar aqui dentro para validar uma região de volume, né? Isso aqui também vai ser coisa que a gente vai ver mais à frente, né? Mas já estou deixando aqui com vocês mais uma informação, né? Então, olha aqui, ó, vou colocar aqui o footprint, né? Que é uma mãe aqui pra gente, ó. Então, aqui é o gráfico também do S&P, né? Cadê? Aqui é um gráfico do S&P. E aqui ó, a gente temos os candles, né? Esses candles são candles de 5 minutos, mas só que a gente tem aqui ó, várias visualizações. A gente tem diversos tipos de visualizações nesse footprint aqui do MT5, né? Essa visualização que a gente está vendo aqui no momento é o delta, né? Como que os candles podem trabalhar em delta, né? Mas vou colocar aqui a que a gente precisa ver, né? Vocês lembram que eu falei para vocês lá atrás? Cadê? Só arrumar aqui, ó. Só um segundo. Então, galera, vocês lembram que eu falei lá atrás para vocês como que o candle lá do diário, lá daquele 1 dia e 9 horas ele foi formado, né? Então, aqui é a representação ideal dele, né? Daquele candle, de um candle que fez todo uma troca de lotes, né? Por toda uma extensão gráfica, né? Então, aqui, ó, deixa eu só... Pronto.
Aqui, pronto, tá bom. Então, aqui, ó, mostrando para vocês como que os lotes eles entram dentro de um gráfico, né? Então a gente tem aqui, ó, o lado da direita, desse lado direito é o lado comprador e o lado da esquerda é o lado o quê? O lado vendedor. Então a gente tem os caras vendendo aqui e temos os caras o quê? Comprando aqui nesse lado, certo? Então aqui, ó, como que a gente vai observar essa troca de lotes aqui dentro do footprint, né? A gente sempre vai olhar aqui, ó, fazer a comparação entre as diagonais, né? Sempre aqui, ó, entre diagonal, diagonal, diagonal e diagonal, certo? Então a gente vai medir essa troca frenética de lotes na diagonal. Mas só que sobre a POC e a VAL, a gente não vai observar na diagonal. A gente vai observar uma situação onde a qual teremos na horizontal, certo? Aqui, ó, aqui no lado do comprador eu tenho 414 lotes negociados e no lado do vendedor a gente tem 486 lotes negociados aqui nesse nível de preço. Se vocês forem observar, eles foram aqui, ó, aqui dentro não teve uma região onde teve mais de 400 lotes negociados. Aqui, ó, o maior lote negociado foi, na verdade temos aqui, ó, 413 lotes aqui, mas isso aqui 414 é ainda maior que o que? 413. Só que se olhar do outro lado, temos o que? Temos aqui 293. Então, se eu tenho 293, pô, então eu não tenho pouco mais de quase 900 lotes negociados aqui nessa região, certo? Então, temos aqui nessa região negociados 900 lotes, né? E aqui nessa região a gente não tem o que? 900 lotes negociados. Então, se a gente aqui não tem esses 900 lotes negociados aqui, acaba tendo essa região sendo a que mais negociou lotes, certo? Então aqui é o que? A POC dessa região. Se a gente tem a POC, então temos uma POC bem na cabeça do candle. Ótimo, é uma possível situação de continuação de alta. Logo aqui embaixo, ó, eu tenho esses círculos são desbalanceamentos, né? Seria o que? Esses balanceamentos, eles são... você tem como escolher quantas vezes você quer ver a ponta contrária. Aqui nessa situação eu coloquei 3 vezes, né? Quando um nível de preço for 3 vezes maior que o anterior, ele vai fazer o quê? Esse balanceamento. E olha aqui onde o preço ele se defende, né, em cima desse último desbalanceamento de 106 lotes contra, olha aqui, ó, contra 2 lotes. Então não teve muita troca de lotes aqui nessa região. O cara só agrediu forte aqui, não teve vendedor para contraparte e acabou desbalanceando o preço aqui. É igual aqui embaixo. Aqui embaixo também a gente teve um desbalanceamento, né, em relação à demanda e à oferta, né? Então, agora falando aqui sobre, voltando lá no Volume Profile, a gente vai sempre olhar o que? O que o Volume Profile vai fazer para montar um nível de preço, né? Antes eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um Volume Profile aqui dessa regiãozinha aqui, ó. Então, um segundo. Para a gente ver de fato, olhar a região, né? Então, traçar aqui, ó. Aqui, ó. Ficou um pouco mais escurinho, mas dá para nós ver aqui, ó. Cadê o volume mais forte? Tá bem aqui, né? Bem aqui, ó. Deixa eu só marcar. O volume mais forte está bem aqui nessa região. Então, galera, o que acontece aqui, ó? A gente tem esse volume profile aqui nessa região, certo? Né? Temos esses caras aqui, ó. O que está representando para mim, né? Ele vai me mostrar aqui, ó, onde que eu tive que mais negociação em relação a uma região. Se eu vou somar aqui, ó, aqui eu tenho 1000 contratos e 852 contratos. Então a gente fazendo somatória disso aqui, a gente vai ter o quê? Então aqui nessa região a gente tem o quê? 1.852 contratos, mais esses 227, mais 227. Depois a gente tem mais 217, mais 217. Então, só nesse nível de preço aqui a gente tem o quê? A gente tem 2.000 contratos sendo negociados. Se a gente for pegar as POCs anteriores, né, que foi os níveis onde a gente teve mais negociação de preço, olha aqui, ó, a gente tem o quê? 300 aqui a gente tem quase 800 lotes negociados. A gente tem aqui 1.800, logo
aqui em cima a gente tem o que? A gente tem 619 lotes, 619 mais 809 lotes, 809 lotes, a gente vai ter aqui 1.428 lotes negociados. Ainda assim, não é maior que 1.852. Se a gente não tem um lote maior que esse aqui, logo depois a gente tem o que? 509 contra 459, quase 1.000 lotes. Depois a gente tem aqui praticamente 800 lotes aqui negociados. Então, logo aqui a gente tem o que? A gente tem 1.000 lotes também sendo negociados aqui nessa região. Logo aqui abaixo a gente tem 794 com 523. 794 mais 523, a gente tem 1.317 lotes negociados nessa região. Pô, ainda assim não bateu esse cara aqui, são os 1.852. Logo de novo, a gente tem o que aqui, A gente tem 800, quase 500, a gente tem quase 900 lotes negociados aqui nessa região. Então, pô, a gente não tem, na verdade é o que, né? 800 não, é quase 900, quase 900 lotes negociados nessa região. Então, a maior região onde a qual a gente teve troca de lotes foi aqui, Então aqui mostra que a gente tem o que? A POC do movimento. Então, se a gente contabilizar, aí também tem a situação de o quê? Da somatória, né? Somatória desses níveis, né? Mas só que a gente vê que os níveis sucessores posteriores são níveis fracos, que não tem tanto lote trocado. Eu aqui, 49, 60. Se a gente for fazer a somatória dessas duas regiões aqui, ainda assim temos uma regiãozinha forte. Aí você faz o quê? Você tem a somatória desse nível de preço aqui, de 1.000 e poucos lotes. Logo em seguida a gente tem o quê? Olha o tanto de lote que a gente tem aqui nessa região. Você entendeu? Aí a gente vai somar com o quê? Mais lotes aqui, mais lotes aqui. Aí, pô, fazendo tudo isso, gente, a gente tem uma região onde a gente forma o quê? Uma POC, né? Um ponto de controle dos compradores, um ponto de controle dos vendedores. E é isso que vai fazer a gente entender cada vez mais a região. Onde que está sendo negociada os maiores lotes, as maiores regiões, onde está a concentração de maior volume. Olha aqui, entrou muito desbalanceamento. Entrou muito balanceamento com o quê? Stop aqui no fundo. Isso aqui, é stop entrando. Aí chegou aqui, 700 e poucos lotes comprados. Logo em seguida, esse cara ele começa a ser absorvido, porque aqui, isso aqui é lote de stop. Logo que chegou aqui abaixo, aqui que tinha aqui, tinha essa regiãozinha de volume. Olha essa regiãozinha de volume aqui, ela serviu para quê? De suporte para esses caras aqui, começarem a absorver. Stoparam a galera e começaram a absorver eles e o preço continuou a subir, certo? Então, cadê? Só tirar aqui o zoom, só para a gente ver um pouco melhor. Então, galera, isso aqui a gente está falando de um movimento bem micro, né, galera? Bem micro mesmo, irmão. Não tem, tipo assim, quase nada aqui, Se a gente pegar aqui agora esse volume profile aqui, só para a gente finalizar essa aula, que eu acredito que vocês entenderam, e eu vou traçar ele aqui nessa região, olha lá, volume profile, onde que a gente tem maior troca de lotes? Aqui nessa região. Deixa eu pegar aqui, A maior troca de lotes foi aqui nesse nível de preço. Deixa eu só apagar ele aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele diferente. Eu não vou pegar ele lá em cima, eu vou pegar ele só aqui embaixo. Aqui, Cadê? É que ele tá bem ruim de ver, eu tenho que trocar essas cores dele. Aqui, Aqui foi um dos maiores níveis de preço, aqui nessa regiãozinha aqui, né? Pronto, foi mesmo. Só um segundo. Então, galera, aqui nesse nível de preço foi onde aconteceu as maiores trocas de contratos, gente. Mas só que o que acontece? Além delas rolarem aqui, a gente tem muito o quê? A gente tem bastante negociação aqui também nesse nível de preço. Então a gente consegue o quê? Montar regiões onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter a POC, VAL e possivelmente uma VH, que é onde os preços, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? A sua defesa. Então vamos só ver isso aqui dentro do volume profile, essa região, cadê? Isso aqui é que horas? Isso aqui acho que é recente agora. Essa regiãozinha aqui nos 5 minutos. Aqui, Deixa eu só pegar ela aqui em cima, só para a gente ver onde que está a nossa VAL e a nossa VH desse movimento. Pronto.
Deixa eu só ver. Acho que é essa regiãozinha aqui. Pera aí. Cadê? É essa regiãozinha aqui mesmo. Essa regiãozinha aqui mesmo. Às vezes aqui no trading pode dar uma diferencinha bem pequena, mas não é tão grande assim não. Aí, ó. A POC deu aqui em cima, igual lá no TradingView, no MetaTrader. E aqui abaixo a gente teve o que? A gente tem a VAL. Então são as regiões onde a qual tem mais lotes, né? Se eu só pegar isso aqui isolado, vamos ver aqui, ó. Essa região isolada, ainda temos a POC lá em cima. E aqui, ó, a gente tem essa zona aqui de volume lá, ó. Então, galera, aqui, ó, voltando aqui cadê no footprint? Cadê? Mas será que eu fechei? Ah, tá aqui. Só um segundo. Então, voltando aqui no footprint, a gente tem o quê? Essa região mesmo aqui, ó. Onde o preço parou, que eu marquei aqui, que é a outra zona onde mais teve o quê? Troca de lotes, que o preço está parando, né? Que é onde o player, ele falou assim, pô, vou defender minha região, certo? Que é nesse cara aqui, ó, que é esse, cadê? Eu tenho aqui, ó, nessa região a POC sendo formada, e aqui embaixo, onde que eu tenho esses caras aqui, ó, é onde que eu tenho a minha VAL sendo formada também. Então essa região também teve bastante troca de lotes. Se eu for fazer aqui meio que um médio, acaba ficando aqui, ó, bem nessa região. Então, galera, por isso que é muito importante a gente estar de olho sempre nos lotes, né? O que está acontecendo nos lotes? Aqui a gente não tem somente essa visualização dentro do footprint aqui do footprint do MetaTrader, né? Esse aqui é o Will Cluster, né? A gente tem essa outra visualização que é muito boa, que eu gosto muito, que é somente Delta. Temos aqui, ó, essa regiãozinha aqui é somente BID de um lado e ESC de outro, de forma de histograma. A gente tem aqui, ó, a somatória de BID e ESC, né? Aqui a gente tem BID e ESC com desbalanceamento. Aqui, ó, esse cara que a gente tem BID mais ESC de um lado direito e o Delta do lado esquerdo. Aqui a gente tem outra visualização também, BDESC com Delta. Então, eu gosto muito de ver essa visualização para mim ver o desbalanceamento. Depois eu gosto de ver esse cara aqui para mim ver os tipos de perfis de volume que está formando, né? A próxima aula, galera, esses tipos de perfis de volume que é o que a gente vai comentar. Porque cada perfil de volume, ele tenta nos contar uma história, né? É igual aqui, ó. Aqui a gente tem um perfil fino, né? Um perfil fino. Opa. A gente tem aqui um perfil fino, né? A gente tem que é um perfil às vezes de tendência, né? A gente tem aqui, na verdade, o perfil fino aqui. A gente tem um perfil em P e a gente tem um perfil em B, né? E cada tipo de perfil ele vai me contar uma história, né? Então cada historinha ele vai me mostrar um tipo de possível absorção que esse perfil ele está me gerando, né? Então aqui o que aconteceu? Não tinha lote aqui embaixo, os caras não tinha lote suficiente aqui embaixo, os caras empurraram o preço lá para cima, na hora que empurraram, acabou-se entrando stop nessa região, vamos ver se entrou stop aqui, na verdade só entrou desbalanceamento aqui, ó. Entrou esses balanceamentos aqui no fundo e acabou acionando esses lotes aqui, né? Aqui também rolou stop também, o preço chegou lá em cima e ele começou a trabalhar aqui em cima, certo? Deixando esse desbalanceamento, logo o preço ele vem testar essa região de desbalanceamento e faz essa continuação, certo? E aqui, ó, se a gente for observar, aqui onde que está o nosso delta, né? O delta tá aqui em cima. E esse delta, os caras venderam aqui em cima, não conseguiu colocar o preço lá para baixo e acabou o quê? Acabou que esses players, ele foi estopado. Se você observar aqui, ó, essa cor salmão, eu coloquei para ser o quê? Delta vendedor, né? Então esse delta aqui, ó, foi vendedor em 165 contratos negativo, né, do cara que estava vendendo, não comprador. Então esse cara que está enrolado em 165 contratos aqui e aqui, ó, ele acelerou ainda mais os lotes aqui, ó, vendendo o quê? 370 contratos, não conseguindo ficar abaixo dos desbalanceamentos que estava aqui nessa região. Então, aqui, ó, se a gente for fazer aqui, ó, a somatória dessa regiãozinha aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem, cadê? Deixa
deixa eu só ver aqui se é essa região, 165 contratos. A gente tem aqui, ó, 337 contratos menos esses 172 contratos. Pô, a diminuição disso um entre o outro vai dar o quê? 165 contratos negativo. O que a gente está olhando aqui é o delta. Por que esse aqui, ó, que foi aqui em cima, que deu 72, ele não foi o delta maior dessa região? Porque aqui, ó, a gente tem o quê? 486 com 414. Então a gente não tem uma desproporção tão alta. Então isso aqui, a diminuição um entre o outro vai dar o quê? 72. Então, logo, outra região onde a qual a gente teve muita troca de contratos foi aqui embaixo, né? 155, 160, mas só que quem de fato prevaleceu ganhadora foi aqui no topo, né? Então tinha muito player preso no topo e também tínhamos aqui outros player preso aqui nesse fundo, né? Então acaba que o que? Esse candle aqui, ó, se você for observar, ele é um candle de corpo o quê? Ele é um corpo positivo, certo? Só que com alma negativa. Aqui a gente teve 498 aqui contratos na somatória geral total, ainda 498 contratos vendidos dentro de um candle com esse baita corpo comprado, certo? Aqui a gente teve aqui 946 lotes comprados aqui contra 859. Então aqui no fundo ele acelerou os lotes vendidos, né? Você vai ver que aqui dentro do heatmap de cores, aqui ó, a intenção está bem mais forte que aqui em cima. Mas só que aqui ó, a gente teve 700, 700. Então, pegando essa somatória desses caras aqui, ó, a gente tem o que? Ainda 498 lotes vendidos. Logo, esses caras que dentro do Delta eles não conseguiram colocar o mercado lá para baixo, eles acabaram tendo que, às vezes, o quê? Às vezes acabaram tendo que se estopar aqui nessas regiões. Se estopou e o preço ele faz o quê? Ele faz uma continuação de movimento, certo? Então, quando os stops eles começam a secar, aí eles começam a fazer essa configuração de mercado. Às vezes o mercado ele fica mais fraco, volta até regiões mais inferiores para fazer o quê? Uma continuação dessa tendência, né? Mas depende muito de como a região está, né? Olha aqui, ó, novamente, essa regiãozinha aqui, ela foi importante? Por que ela foi importante? A gente tem muita troca de contratos aqui, ó. Olha onde que a POC dessa região ela foi formada. Aqui, ó. Por que ela foi formada aqui? Novamente, vocês já sabem essa região, essa resposta. Porque aqui teve muita troca de contratos. A gente dá um zoom aqui nessa região. Cadê? Se a gente der um zoom aqui nessa regiãozinha aqui, ó, olha o quanto de desbalanceamentos que a gente teve aqui nessa zona, gente. Olha isso aqui, ó. Desbalanceamento com stop aqui no topo. Olha lá. Se a gente pegar aqui, ó, onde que a gente teve os maiores deltas? Aqui, ó, essa região forte, essa região também a gente teve um delta forte. A gente também teve aqui, delta não, a gente teve uma POC, né? Essa região. Então aqui, ó, nessa zoninha que está aqui, ó, formou-se quem? As maiores trocas de contratos, né? Então isso aqui, ó, fazendo uma somatória desse nível de preço, a gente tem mais ou menos que esse nível de preço aqui, ó, onde que teve o quê? Mais lotes sendo negociado. Então, possivelmente nessas regiões onde o player ele tem que defender a sua região, né? Porque perdendo às vezes essa regiãozinha de contrato, pode vir aqui acionar stop desse cara, e esse cara não quer isso, né? Então, voltando aqui, ó, vamos olhar essa regiãozinha aqui lá no... Não, nem precisa, né? Porque aqui, ó, você já está vendo aqui, ó, que essa região ela foi importante. Vou olhar essa regiãozinha aqui em delta. Aqui, ó, em delta, olha aqui, ó, vocês já observam que onde que a gente tem aqui os deltas, né? Nesse miolo, né? O mesmo miolo, olha lá, ó. Aqui. Então, se a gente for pegar aqui essas regiões, a gente tem aqui um médio entre elas. Pô, a gente tem aqui essa zona aqui, ó, com os maiores contratos negociados. Logo, essa zona aqui, ó, ela vai estar refletindo onde? Refletindo aqui nessa região. Cadê, ó? Olha, refletindo nessa região. E aqui no fundo, olha o tanto que é interessante, né? Quando o preço ele vem aqui no fundo, olha o tanto de gente que ele deixa presa aqui no fundo. Isso aqui, ó, deixa eu ver se são 317 contratos presa no fundo. Olha olha a diferença de delta anterior, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho 216, 279, aqui eu tenho 186 e no fundo eu tenho 317 lotes. E aqui, ó, candle
negativo, candle negativo, candle negativo. Galera, isso aqui é um possível stop. Ó, candle negativo, candle negativo. Galera, isso aqui, gente, não vai dar muito bem, muito legal pro vendedor, né? Então, gente, essas coisinhas a gente tem que ficar de olho. Então, aqui, ó, formou a maior região onde a qual a gente teve o que? Lotes, né? Então, na hora que formou esses lotes, se a gente pegasse um volume, na verdade, vamos ver esse aqui em volume profile, para ver onde está a POC desse movimento. A POC desse movimento está aqui em cima, mas só que aqui embaixo, aqui, ó, a POC no movimento está aqui em cima. Só que aqui embaixo também foi uma das maiores regiões onde a qual teve que troca de lotes. Então aqui, às vezes a gente pode considerar isso aqui não, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui teve muita troca de lotes também. Mas só que aqui também eles ficaram presos, né? A gente teve pouco. Aí é a hora que vem, né? Tem pouco comprador comprando para deslocar o preço. Se tem pouco comprador comprando para deslocar o preço, em contrapartida tem muito vendedor vendendo e não está deslocando o preço, isso aqui é uma absorção, né? Às vezes está entrando muito lote escondido aqui, os caras já não tem mais vendedor no mercado, os caras já cansaram de vender. Então são várias situações, né? Eu acho que eu estendi muito nessa aula aqui, falei muita coisa que podia ter falado mais para frente, mas só que eu ainda vou vir fazer uma aula de footprint, eu vou fazer melhor essa situação onde a qual a gente vai ver os players absorvendo as regiões, olhando footprint, olhando o heatmap de calor, de mapa de ordens, né? Vou mostrar também nas próximas aulas, como que você pode alinhar, na verdade ainda tem que falar sobre os tipos de perfis de volume, né? Eu vou falar rapidão dos tipos de perfis de volume e eu vou vir focando, falando no como você pode utilizar esses vários tipos de perfis de volume, essas vários tipos de regiões, essas vários tipos de absorções, para você conciliar isso aí com o Wyckoff, né? Porque o Wyckoff, gente, pô, mano, ele é a minha pedra angular desse mercado, né? Se ele é a pedra angular desse mercado para mim, gente, não tenho o que falar desse cara, né? Porque ele quantas pessoas ele não ajudou com sua teoria, né? Ó, pegando aqui, ó lá, ó. Então, agora pegando isolado aqui essa região, a gente forma aqui uma regiãozinha de médio, né? Então, uma regiãozinha de possível absorçãozinha aqui nesse meio. Então, galera, nas próximas aulas eu vou falar dos tipos de perfil. Perfil P, perfil B, perfil D, o perfil fino, né? Que é um perfilzinho onde a qual a gente tem vários nozinhos de acumulação, né? E como você deve observar esses nós, né? Só que é igual aquela coisa, né? Isso aqui seria mais para coisas do diário, né? Agora, isso aqui, ó, para regiões onde a qual a gente tem no intraday, a gente tem no fundo, às vezes, um perfil de volume interessante. Vamos ver aqui qual perfil de volume estava formando aqui no footprint, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai observar. Então, aqui, ó, nessa regiãozinha aqui dos 5 minutos, né? A gente tem aqui, ó, um perfil, olha lá, ó, perfil fino, né? Que é esse perfil aqui, ó. Tipo assim, é um perfil um pouco mais estranho, né? Ele é um perfil mais... Não sei, ele não é um perfil P certinho, mas só que mais ou menos um perfil P, né? Porque ele acho que é mais um perfil fino aqui com absorção no fundo, né? E uma absorção bem forte aqui no topo, né? Reentrando a estrutura, né? Aqui, ó, esses perfis, gente, ó, é muito interessante. Os caras agrediram forte aqui no fundo, agrediram, formando um perfil que o perfil B, né? Logo em seguida fizeram um perfil P. Então a gente teve que uma absorçãozinha aqui no fundo. Pô, mano, é impressionante ver essas coisas. Logo em cima de uma regiãozinha de volume, né? Onde que os caras absorveram forte aqui no fundo, né? É muito legal ver os volume profile trabalhando nessas regiões, né? Fazendo frente a toda essa coisa que a gente tenta aprender, tenta entender que é o mercado, né? Essas regiões de defesa desses players, né? Aí com isso vocês veem, né? Como que é importante ver essas regiões de defesa do player, né? Que esses players realmente eles defendem essas regiões, né? E olha aqui, ó, você vai observar também que esse cara aqui, ó, foi o cara que teve mais venda de delta. Olha aqui, ó, cadê? Ó, mesmo aqui, ó, nesse cara aqui, ó, foram 1.700 lotes, aqui foram 2.500, mano. Olha isso aqui, ó.
quase o triplo aqui, mano, de lotes do candle contrário. Então, olha isso aqui, ó, é muita coisa, gente. Aqui, ó, 1.400 lotes aqui em cima, beleza. É região de topo, beleza. Não tem como você declarar qualquer região de topo ou não sem saber qual é a região que a gente está inserido, né? Mas olha isso, gente. E aqui ainda a gente tem, ó, logo em seguida, um candle positivaço, né, com alma negativa. Gente, é muito impressionante ver essas coisas, né? Então, galera, eu vou finalizar essa aula aqui. Na próxima aula a gente já vai falando os tipos de perfil, né? Para a gente já voltar, né, dentro da estrutura de Wyckoff e ver dentro da estrutura de Wyckoff quais as regiões a gente deve observar, como observar, observando o volume profile, né? Observando as regiões de volume. Acredito eu que a partir daqui você já começam a ter uma noção um pouco maior gráfica, uma noção um pouco maior que existe além do gráfico, o fluxo, né? Que o fluxo não precisa ser necessariamente o tape read em si, né? Igual aqui, ó. Eu observo o footprint. O footprint seria tipo assim, dentro do tape read, o livro de oferta, né? O livro ali seria tipo o livro, o book, né, de ofertas, né, de compra e venda, né, e a liquidez seria o Superdom, né, onde esses players estão pregoando lotes. Então é bem mais às vezes visual você ver um footprint do que ver ali o próprio tape read, né, que às vezes vai bagunçar muito a cabeça da gente, né, muito às vezes muita informação, tem que lembrar onde estava os limites de preço, sendo que é só você ver aqui, ó. Ver aqui, ó, onde está as POC das regiões, os lugares mais importantes. Tá aqui, ó, nesse fundo. Qual que é a região onde a qual você tem que defender? Aqui, ó. Aqui que você tem que defender. Defendendo aqui, pô, sucesso. Então, e aqui eu tô vendo o quê? Tô vendo muito delta negativo. Se tá vendo muito delta negativo, pô, pode rolar stop. Alguém tem que, às vezes, se você está vendendo e o trem está subindo, mano, isso é absorção, né? Então, galera, eu vou encerrar essa aula aqui. Obrigado por estar aí até o momento, né? E por ter confiado aqui também essa missão a mim. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. A próxima aula a gente fala o que eu falei anteriormente que a gente vai falar nas próximas aulas. Fiquem com Deus.